Olá, pessoal! Hoje vamos falar como ficar podre de rico na Ásia emergente. Isso mesmo. Olá, amiguinhos do meu canal. Eu sou a Tati Siqueira e você está no canal Livralhada da Tati. Hoje vou falar de um livro bem legal, que é Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, do Mohsin Hamid. Olha essa capa, gente. Olha que luxo! Muito linda, né? Maravilhosa essa capa, enviada aí pela tag. Olha que coisa mais linda. Ó. Aí, muito bonito, hein? E tem também aí, ó, o marcador de livro, muito bonito, é um capricho, né? A revistinha aí, né, da tag, né, que a gente tem várias informações sobre o livro, que eu acho bem bacana. Nem sempre eu leio, confesso, mas essa eu li porque eu queria mais informações sobre esse livro. Não é um livro de autoajuda, embora pareça, não é um livro de autoajuda. Mohsin Hamid, ele é paquistanês. E no livro nós temos uma cidade que ela não tem nome, na verdade, sabe? Essa cidade a gente identifica como sendo aí o país, né, do Paquistão. E também o personagem não tem nome, então a gente não tem nomes de personagens. Então o personagem principal aqui é você. Isso mesmo, cara leitor. Você é o personagem principal deste livro, porque ele vai falar justamente com você. Então ele vai te colocar num lugar e falar assim: imagine que você é assim, 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 imagine que você nasceu assim, 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 e você vai viver essa vida. E aí ele vai dando dicas aí de como você ficar rico, mas não é tão simples assim, porque as coisas que ele traz são muito interessantes neste livro. Ele traz questões sociais, questões muito particulares aí do êxodo rural, né? Então ele sai de uma cidade rural praticamente, e quando ele é criança, e o pai dele vai trabalhar na cidade grande, e a mãe dele, querendo muito sair daquela cidadezinha, acaba indo também morar nessa cidade grande aí com o pai. Ele acaba vivendo na cidade grande. E ele acaba se apaixonando aí pela menina bonita. Então a menina bonita não tem nome, ela é uma menina bonita desde o começo até o fim do livro. E a gente vai acompanhando a vida desse personagem, que é você. E aí ele vai te colocando nessas situações bem interessantes. E uma das que me chamou muito a atenção foi quando ele falou do professor. Ele ia para a escola, só que ele dizia assim que o professor, ele não queria ser professor, na verdade. Ele queria ser leitor de medidores de luz da companhia elétrica. Até grifei isso daqui, gente. Por quê? Tem muito mais, você ganha muito mais dinheiro, tem muito mais status do que um professor, né? E aqui ele fala assim, ó, ele não é exatamente um homem que vive para lecionar. Na verdade, ele odeia lecionar, sente vergonha do que faz. No entanto, conserva um pequeno, mas não insignificante temor de perder o emprego, de ser desmascarado de alguma forma, ou se não de perder o emprego, no mínimo de ser posto numa posição em que seja forçado a pagar mais uma propina, talvez até maior do que a primeira, a fim de mantê-lo. Então, assim, o livro é muito interessante porque ele traz muito essas questões também da corrupção dessa sociedade em que ele está vivendo. E no começo do livro ele já vai abordando assim, olha, imagine que você nasceu nessa família e nessa família não tem saneamento básico. Como que você vai tomar banho? Bem, você vai lá no rio e nesse rio tem 3 partes. A primeira parte lá é para você tomar água. A segunda parte é onde as mulheres lavam as roupas. E a terceira, né, mais para cá, é onde você faz as suas necessidades físicas. Mas só que esse rio, ele já vem de outra comunidade. Então a outra comunidade já fez tudo isso. E ele fala assim que o você aqui, ele tem uma doença hepática. Então ele acabou sobrevivendo. Ele é um sobrevivente dessa sociedade assim, sem saneamento básico, dessa comunidade que vive, praticamente é uma favela que a gente se identifica aqui, né? E vai numa escola com esse tipo de professor e ele acaba se apaixonando aí pela menina bonita e ele quer sair dessa condição de
de pobreza mesmo, né? Então aí ele vai se envolvendo em alguns negócios e o mais interessante do livro não é nem a história em si, que a história em si é muito boa, mas como ele vai colocando certas coisas, como ele vai escrevendo e descrevendo com muito sarcasmo, com muita ironia, com muita, assim... É muito interessante a escrita dele. Em alguns momentos ficou um pouquinho, assim, chatinho, ficou, mas foi muito interessante essa leitura de você conhecer uma outra cultura. E aí, eu queria saber mais sobre o Paquistão. Então vamos lá, né? Já que esse autor veio de lá, foi muito importante eu fazer essa pesquisa sobre o Paquistão para entender o contexto desse livro, que na verdade ele não dá nomes nesse livro, ele não dá nomes de cidade, de país, nem nada. Mas a gente consegue identificar muito dos elementos que estão aqui no nosso próprio país. Então ele fala de pessoas em uma certa condição de pobreza e certas condições não muito boas de saúde mesmo, né? Não há nada muito novo, né? Não está muito longe daquilo que o Brasil, em muitos lugares, está passando. Tem, né? A gente consegue identificar muitos elementos aqui também. Então, assim, é um livro que acaba sendo universal por causa disso, né? Vamos lá, vamos entender então. Gente, onde é o Paquistão? Vou deixar um mapa aqui para você saber, porque nem eu sabia, né? A gente ouve falar muito de Paquistão, mas a gente não conhece absolutamente nada sobre isso, né? Pelo menos eu. Então, o Paquistão é o 5º país mais populoso do mundo. Gente, tem gente pra caramba nesse lugar. São 215 milhões de habitantes neste país, né? E uma curiosidade sobre o Paquistão é que, assim, as bolas de futebol que foram usadas aí na Copa do Mundo, em muitos campeonatos oficiais, foi confeccionado lá. Olha aí, minha gente, vocês sabiam disso? Eu não sabia. Então, muitas pessoas, elas saíram do país do Paquistão, que são emigrantes, elas saíram para morar em outros países. E essas pessoas foram trabalhar fora do Paquistão e elas injetavam muito dinheiro nas famílias que ficavam lá, né? Então isso aí também gera muito da economia do Paquistão. Olha só que interessante. Então aí o Paquistão ele foi criado em 1947, o estado, né, do Paquistão aí foi criado em 1947. Ele é uma república parlamentarista, então existe um presidente, existem ministros e parlamentares ali governando o país. O grande problema é a corrupção, que é exacerbadamente exacerbada e é muita corrupção que acontece ali. Ele é um país 90% aí muçulmano, então existe 96,28% de muçulmanos. Eu já fiz um outro vídeo aqui que é de um livro que chama Trem para o Paquistão, se vocês quiserem eu vou deixar aí no card. E é muito interessante porque fala justamente dessa criação desse estado, né? E foi muito legal eu ler esse livro e foi muito chocante, na verdade, porque existia uma grande divisão ali entre os hinduístas e os muçulmanos, né? Era uma cidade lá no livro, né? Era uma cidadezinha que eles viviam. Então, muita gente, a parte muçulmana foi morar no Paquistão e a parte hinduísta voltou ali para a Índia, né? Então, existe essa divisão aí com a Índia. Os muçulmanos não, né? A sua maioria foi morar ali nessa região. É um país, assim, predominantemente muçulmano e a gente sabe aí com todas as suas questões. E o Talibã exerce muita influência no país. Ele não governa o país, mas exerce uma influência muito grande ali. E a gente sabe como é que esses costumes aí, né? Esses costumes radicais acabam influenciando aquela sociedade. Mesmo porque, eu não sei se vocês já viram vídeos, né, de pessoas muçulmanos destruindo os templos budistas, né, como essa é uma civilização muito antiga, então os templos tinham muitas esculturas, existiam outras influências, outras religiões ali naquela região. E tudo foi muito destruído por essa crença no muçulmano de que você não pode ter a idolatria, né? Então a idolatria ela é muito condenada aí pelos muçulmanos. Então eles destruíram muitos templos.
Vendo do lado arqueológico, isso aí a gente não consegue nem imaginar que perda que aconteceu, né, gente? Quantas coisas poderiam ser estudadas ali e serem preservadas para a gente conhecer do passado, né? Isso é muito triste. A língua oficial do Paquistão é o inglês, isso mesmo. Apesar de que, né, não é a língua oficialmente falada por todas as pessoas, ela é a língua oficial, então existe também a língua Punjabi e o Urdu. E o Urdu também ele é conhecido como uma língua franca do Paquistão, então ela é amplamente falada ali. Fora que tem muitas outras pequenas línguas que são faladas pelas comunidades nas comunidades menores ali, né? Mas a oficial é o inglês. O Paquistão também faz parte aí da Cordilheira do Himalaia, então parte da Cordilheira do Himalaia passa aí pelo Paquistão, olha só que bacana, né? E o Paquistão tem grandes problemas aí políticos, né? Porque ele reivindica os direitos sobre a Caxemira, então tem muitos conflitos ali acontecendo. A censura no país é uma coisa ainda que pega, na verdade, oficialmente você tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, mas quando um jornalista começa a falar mal do seu governo, ele é, né, desaparecido. Então, ele é um dos piores países para jornalistas. 61 jornalistas já foram mortos aí no Paquistão. A questão das mulheres no Paquistão, isso é uma coisa que me interessou bastante, né, gente? A gente olhar para isso. Eu não sei se você sabe, mas a Malala, isso mesmo, Malala, ela é paquistanesa, ela veio do Paquistão. E é muito interessante conhecer a história da Malala, né, que reflete muito a condição das mulheres ali naquele país. Um outro livro bem interessante, que na verdade é uma HQ, que se chama Persepolis, e é muito, muito interessante. Vou deixar aqui também no box de descrição essa informação para vocês. Eu comecei a ler no Leia Mulheres essa HQ, eu não terminei, porque eu não tive tempo mesmo, ainda tô ali lendo ele, mas eu assisti o filme, que é uma animação, na verdade, né? E essa animação é muito, muito bacana, que conta bem aí como os conflitos que aconteceram para que esse Estado paquistanês ele se configurasse. Muito, muito, muito legal. Então, a questão das mulheres. 70 a 90% das mulheres sofreram algum tipo de abuso no Paquistão. Gente, 70 a 90% é um número muito, muito alto para as mulheres sofrerem abuso. E o que acontece é assim, que existem religiões assim na sua minoria, como os cristãos, os hinduístas, ainda tem essas religiões lá que são bem menores, né? E as mulheres entre 12 e 18 anos, elas são ali doutrinadas. Como elas são doutrinadas? Eles meio que vendem aí essas meninas, né? Essas meninas são forçadas a se casarem muito cedo e elas são convertidas ao islamismo forçadamente, né? Não é uma coisa espontânea. Vocês já viram também muitos vídeos dessas meninas casando em situações não muito legais, não é? Isso aí me deixa assim, cara, eu não sei dizer. Eu não sei nem que sentimento isso me traz quando eu vejo uma coisa dessa, sabe? Eu não consigo imaginar, não consigo mesmo. Então aí mais ou menos 1000 meninas são forçadas a se converter ao Islã por ano aí, né, nessas condições que eu acabei de te dizer. E metade das mulheres entre 15 e 49 anos, elas são analfabetas, elas não sabem ler, elas não têm acesso à educação. E por isso, né, elas sofrem muitos crimes de honra. Então, os crimes de honra são os responsáveis aí pelo maior número de violência contra essas mulheres, né? Muitas delas são mutiladas ou são incapacitadas e elas não têm nenhum recurso jurídico para reivindicar os seus direitos ali, né? Então, existe uma média aí de 3,6 nascimentos para cada mulher. Então, as mulheres geram muitos filhos nessa sociedade, né? Então, é uma cultura, assim, basicamente patriarcal, né?
E o problema é que as crianças também, elas sofrem muito raquitismo. Então, assim, 38% das crianças no Paquistão, elas sofrem de raquitismo. Então, a taxa de mortalidade lá é muito alta, né? A taxa de mortalidade infantil é muito alta. E mais ou menos 1/10 aí dessas crianças morre antes dos 5 anos de idade. E a poliomielite é um problema endêmico. Gente, a poliomielite, meu Deus do céu, hoje existe vacina para polio. É uma doença tão terrível que eu não consigo nem dizer. Parece que é uma coisa assim, né, aconteceu. Cara, gente, uma pessoa fica incapacitada para o resto da sua vida. Ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de cuidados o resto da sua vida, que poderia ser evitado aí com uma vacina, né? A geografia ali do Paquistão, né? Eu falei aí da cordilheira do Himalaia, então parte da cordilheira do Himalaia passa por lá e também sofre muitas a questão das monções, né? Então existe muita chuva nessas monções e as enchentes são um problema ali no Paquistão. E é relatado um fato desse aqui no livro, né? Porque em uma das poças ali que essas águas da chuva acaba ficando, essas poças de águas de chuva, acaba sendo criadouros de mosquitos, né? Então, muitos mosquitos de dengue, muitas pessoas morrem de dengue lá por causa disso. E também isso prejudica muito a questão agrícola no país, né? A sua agricultura, isso aí acaba prejudicando bastante. Eu não sei se você sabe, mas uma coisa muito interessante que eu descobri sobre o Paquistão é que ele é uma potência nuclear, minha gente. Olha isso, né? Então, ele é uma potência. E ele, assim, a questão dos armamentos, assim, ele tem uma das maiores potências militares do mundo. Então, as forças armadas do Paquistão é uma das maiores do mundo. E existem relatos assim que as armas são vendidas como se fosse vendida fruta na feira, entendeu? Você pode comprar uma arma aí a preço de banana sem ter que dar satisfação para ninguém. Isso é muito perigoso, não é? Num país que a violência aí é solta, né, minha gente? É um problema. Mas o Paquistão também, ele tem uma grande indústria têxtil. Você sabia disso? E tem crescido. Ela é o 8º maior exportador de tecidos na indústria têxtil. E a China é uma das maiores consumidoras aí desta indústria. E ele também é o 4º maior produtor de algodão, minha gente. E o turismo, ele movimenta aí cerca de 1 milhão de estrangeiros. Então esse dinheiro também é injetado aí na economia do Paquistão. E uma coisa muito legal são as artes nos caminhões, né? Então é uma característica da cultura, embora, né, o transporte lá, principalmente o ferroviário, ainda é muito atrasado. E como existem muita gente, né? Existe muita gente dentro desses transportes. Bem, falei praticamente tudo aí que eu pesquisei sobre o Paquistão. Espero que isso também te ajude a entender melhor o contexto que se passa o livro. E aí você saboreia muito mais o livro em todos os seus aspectos aí, sabe? É muito, muito legal. Então, como ficar podre de rico na Ásia emergente, a gente entende bem todo esse contexto histórico aqui, social, que está inserido no Paquistão, mas novamente, né, é um livro que fala sobre pessoas e sociedades, então não existem nomes designando, mas a gente se identifica muito com o que está aqui. É uma leitura bem legal, é um livro bem fininho, olha só, são 190 páginas, e uma leitura bem fluida, muito, muito bacana. Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir aí, deixa aí nos comentários o que você achou, se você já leu ou não, ou se você tem interesse de ler esse livro. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e um grande beijo no seu coração.